Boa noite, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para mais um vídeo do Hora Final. Hoje nós vamos tratar de um assunto não menos importante do que aqueles que nós já viemos tratando, né? Guerra em família. Por que as pessoas em suas próprias famílias, por que os filhos hoje em dia se voltam contra seus pais? Por que os pais hoje em dia se voltam contra seus filhos? Por que tanta guerra entre o nosso próprio sangue? Jesus explica isso lá no Evangelho, tá? O evangelista Lucas, tá? Para você que não sabe, Lucas não foi um apóstolo, tá? Lucas foi um evangelista que ele se inteirou da história de Jesus Cristo, se inteirou da história através mesmo de missões que ele teve com Paulo, né? Com o apóstolo Paulo, se inteirou de toda a história da vida de Jesus Cristo. Ele escreveu o livro de Lucas, onde retrata o Evangelho, onde ele retrata de forma muito mais explicativa, explicando muito mais o que está escrito ali, porque na verdade Lucas foi um evangelista, né? E no Evangelho de Lucas, se você ver aqui, no capítulo 12, tá? Vamos no capítulo 12, versículo 49, tá? Capítulo 12, tá? Versículo 49, diz bem assim, irmãos, Jesus, o prefácio, Jesus traz fogo e conflito à terra. Jesus traz o quê? Fogo e conflito à terra. Você já vai entender. Vim, as palavras de Cristo, vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero, tá? Se ele já está aceso. Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Seria o batismo de fogo, onde Jesus teria que passar. Pensais que vim trazer paz à terra? É uma pergunta, olha só. Não. Eu vos digo, mas sim eu vim trazer divisão, tá? Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filhos contra pais, mães contra filhas e filhas contra mães, sogras contra noras e noras contra sogras. Vamos refletir sobre essa palavra. O que Jesus está se referindo aqui? O que ele quer dizer? Ele está dizendo que ele não veio trazer o quê? Um mar de rosas para as pessoas. Ele não veio trazer aquilo que a gente quer. Muitas vezes pedimos para Deus as coisas e queremos que Ele nos responda da maneira que nós queremos. Mas sabemos que Deus, Ele não nos responde quase nunca da maneira que a gente quer, mas sim da maneira que Ele quer. Então, por isto, nós podemos classificar que o Senhor aqui está se referindo justamente à posição que Ele ia tomar em relação a nós, aos salvos, né? Aos salvos em Cristo Jesus. Porque ele deixa bem claro, em outro versículo, que aqueles que amarem mais pai, mãe ou qualquer coisa além dele não são dignos dele. E neste ínterim de palavra falando, Jesus quer dizer o quê?
que ele veio trazer guerra e conflito. Pois aquele que aceita a verdade, que quer pregar a palavra do Senhor, que quer ensinar os caminhos do Senhor, não são bem aceitos, muitas vezes até pelos seus próprios familiares. E aí o que se diz a respeito? Está aqui escrito. Essa divisão se dá justamente porque o que um da mesma família crê em outra coisa, e outro crê em outra coisa, e mais outro ainda crê em outra coisa, e você crê na verdade, realmente você vai ser o quê? Hostilizado. Vão te perseguir, vão te colocar numa situação de conflito, vão até mesmo tentar te prejudicar de todas as formas, vão te processar judicialmente, vão tentar arrancar de você o que você não tem, vão tentar fazer você parecer o vilão e eles os santos. Assim haverá essa guerra, e essa guerra será travada não lá na rua com os de fora, mas será travada dentro da própria família. Aí as pessoas perguntam, mas por que Jesus, que é um Senhor de paz, que é um Senhor de amor, que é um Senhor de, nos traz tanto conflito justamente dentro da família? Justamente dentro da família, que é uma das coisas que Deus mais exalta na Bíblia, a questão da família. É uma das coisas que Deus mais defende, a questão da família. Por que então Jesus se põe numa posição de divisão da família? Não, gente. Aí é que você tem que entender. Jesus, como ele comprou o direito de ser o dono supremo de todos nós, através da cruz do Calvário, derramando o seu sangue, pagando todas as dívidas da humanidade, o Pai entregou tudo ao Filho pelo seu divino conhecimento da verdade e da justiça. Então ninguém pode ir ao Pai sem passar pelo Filho. E então quer dizer que a salvação não pode ser ganha sem passar pela cruz, a cruz de Cristo Jesus. Ninguém pode ir à salvação de Cristo se não passar pela cruz. E o que é a sua cruz? A sua cruz talvez seja um problema que você esteja vivendo, talvez seja uma provação, talvez seja uma luta, talvez você vai se dar com essa luta a vida toda. Você tem que entender que há pessoas que têm mais sorte do que as outras. Você que critica o seu irmão porque ele reclama demais, muitas vezes você tem mais sorte do que o seu irmão. Ele é uma pessoa sem sorte. E você hostiliza ele de alguma forma porque ele sabe que não tem sorte. A pessoa sabe no momento que ela não tem sorte. Que a Provérbios fala a respeito sobre se é sorte ou azar que seguirá o homem, ninguém sabe. Ninguém sabe o próprio destino. Se um reclama ou deixa de reclamar, que reclame dos seus próprios erros e pecados. Eu sou uma pessoa que reclamo bastante, mas eu sempre lembro dessa palavra. Se o homem tem que se queixar, queixe-se dos seus próprios erros. Eu sempre me queixo dos meus erros. As pessoas pensam que eu me queixo de Deus. Não. Eu não me queixo de Deus. Eu me queixo dos meus próprios erros, do que eu cometi. Então eu reclamo não é de Deus, reclamo dos meus próprios erros, das minhas próprias falhas, dos meus próprios pecados. Por isso as pessoas não me entendem muito bem, tá? Mas quando eu estou reclamando, não estou reclamando de Deus, estou reclamando de mim mesmo. Não estou lançando maldição sobre a minha vida, estou fazendo aquilo que Deus me permitiu fazer, uma avaliação própria dos meus próprios erros. Então, Ele mesmo diz e me dá esse direito. Tu quer te queixar? Te queixe, mas queixe-se dos teus próprios erros. E é isso que eu faço, eu me queixo dos meus erros. E você está se queixando do quê? Você está se queixando dos seus próprios erros ou você está culpando a Cristo ou a Deus pelos seus problemas ou pelo mal que está acontecendo na sua vida? Você tem que se queixar dos seus próprios erros e enganos e dos seus próprios pecados. Nunca
se queixar de Cristo, porque Ele já pagou tudo por ti. Ele já fez tudo por ti. Ele já te abençoou de todas as formas e Ele já trouxe a sua palavra verdadeira e fiel da promessa à sua vida. Então, queixe-se dos seus próprios problemas, mas não queixe de Jesus. Quanto à sua família, isso é normal. Se a sua família for contra você, normal. Seus irmãos ficarem contra você, normal. Seus filhos se porem contra você, isso ainda é normal, está escrito na Bíblia, né? E a questão que Deus fala aqui dessa guerra, essa guerra não é para você sair batendo no seu irmão, não. Não é para você esbofetear ninguém, não. Não é para você sacar de uma arma e dar um tiro em alguém. Você não é para pegar uma espada e cortar a cabeça de ninguém, não. Não é isso que Deus quer dizer, não é esse tipo de guerra que Ele está falando aqui. É a guerra espiritual que se dá nos ares. Os anjos lutando contra os demônios e você ali no meio dessa guerra. Para você vencer essa guerra, você tem que estar do lado de quem? Dos anjos de Deus. Aí você vai vencer essa guerra. Entendeu? Dentro do seu lar, dentro da sua casa, na rua, onde você estiver. E se você tiver que glorificar Deus com a sua morte diante dessa guerra, lembre-se do que Jesus falou, que todos os dias os que creem no seu nome seriam entregues a mortes como ovelhas ao matador. Uma boa noite.